E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos segue aí no podcast Falando a Sua Língua. Hoje, um convidado muito especial que vem trazer uma lição, que vem trazer uma história, que vem trazer algo que vai edificar a sua vida, mas a gente vai conversar com ele sobre vários assuntos, também sobre carreira. É uma pessoa que tem uma fala muito firme, muito precisa, muito convicta, né? Então, o nosso convidado hoje é o Ailton Silva. Ailton, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. O Ailton vem fazer aqui, nos próximos minutos, esse bate-papo conosco. E a gente já vai começar. Ailton, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E aí, assim, para a gente poder começar. Ailton, você tem uma história bastante importante do ponto de vista pessoal e profissional. E aí a gente tem uma ideia de que hoje isso é muito importante para os jovens, porque são exemplos de superação. Antes da gente começar, eu queria que você falasse pra gente quem é o Ailton. Antes de mais nada, mais uma vez, boa noite. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, o convite por terem lembrado de mim. Seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço aí. Nunca pensei que pudesse fazer parte de um projeto como esse. Mas enfim, é uma honra para mim estar aqui com você. Então, Gustavo, eu aos 17 anos, eu tive a infelicidade de conhecer o submundo das drogas. 17 anos. 17 anos de idade. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 37. Perfeito. Ou seja... Você tá novo ainda. 37 não, perdão, corrigindo, 47. Opa, 47, nossa. Legal, não, vamos lá. 47. Então, com 17 anos, né, eu infelizmente tive o desprazer de conhecer e já comecei logo com a cocaína. Certo. E aí, então, foram alguns anos, né, de luta, enfim, de altos e baixos, momentos de lucidez, enfim. Mas graças a Deus, aí hoje já tem quase 15 anos, totalmente liberto, totalmente consciente das minhas responsabilidades como pai, como marido e principalmente como um cidadão de bem na sociedade. Perfeito. Ailton, o que eu convivo com você há alguns anos, né? A gente já se conhece há alguns anos. E eu acho que o que é muito nobre em você é você ter essa questão da verdade, né? A gente olha pra você, a gente sente verdade. Você é um cara muito transparente. Então, assim, as coisas que eu vou te perguntar aqui, né, são coisas que eu acho que o público nosso tem interesse em conhecer, porque quando você fala em 17 anos, a gente tem aí um universo de muitas pessoas que têm adolescentes em casa, né? Que tem seus irmãos, né? Que tem seus filhos, né? Eu mesmo tenho um filho adolescente, né? Já na fase adulta, entrando na fase adulta. E eu queria que você falasse pra gente como é que foi essa questão da sedução. Porque assim, quando a gente fala dessa questão hoje, né? Tem toda uma situação de atenção para a sociedade, essa questão do tratamento para o usuário, né? Tem uma questão do acesso. E você está com 47 anos. Aos 17 anos você viveu isso e não tinha esse suporte como tem hoje, né? Imagino que foi uma fase difícil. Como é que foi essa questão, essa história? Como é que começou? Eu acho que hoje é fundamental um apoio, uma estrutura familiar. Não que eu não tivesse uma estrutura familiar, porque os meus pais, a minha mãe, eles sempre foram presentes. E, graças a Deus, hoje ainda os tenho casado, já vão fazer quase 50 São anos. vivos? Graças a Deus, moram na Bahia. Que legal. Enfim. E eles não tinham essa informação. Até porque há 30 anos atrás, não era tão difundido. Já tinha muito. Né? Tanto é que não tinha nem o crack muito, não era difundido muito, principalmente aqui em São Paulo. Mas foi algo de curiosidade. Não foi influência de amigo, não foi curiosidade minha. Uma coisa sua. Uma sim, coisa minha. Não, sua. Hoje, quando eu falo, não foi influência nem negativa de nenhum amigo. Pega aí, não seja careta. Sim, sim. Curte aí, não, foi uma iniciativa minha. Nos juntamos lá, uns 4, 5. Inclusive desses 4 ou 5, acho que 3 foram a primeira vez, foram dos 3 juntos.
Tá. Então foi mais ou menos com isso. Isso era época de escola? Era pós-escola? Era... Eu estava no ensino médio, né? Uhum. E eu tava para entrar no quartel, naquela fase de 18 anos, de alistamento, uma certa dificuldade de emprego. Mas não foi influência, foi os amigos do bairro mesmo, nós ali com os amigos do bairro, que tivemos essa curiosidade. Um ou outro já conhecia, inclusive foi o que foi comprar lá na comunidade, mas enfim. Eu acho que hoje em dia, tanto é que acho que a gente vai chegar nesse assunto, hoje eu uso essa experiência para falar, né, sobre isso, né, não querendo atropelar, já adiantando. Não, mas é ótimo. Inclusive, o tema eu dou palestras hoje, né? Inclusive o tema é drogas, vírgula. A prevenção é o melhor caminho. Eu acredito que a prevenção, a instrução, a forma que as pessoas... se as pessoas souberem de alguma forma o mal que isso pode trazer, porque eu tenho muitos amigos que não tiveram a mesma chance que eu. Já. Desses colegas seus que tiveram esse contato inicialmente, quantos estão vivos hoje? Você falou desses próximos, apenas 2. 2. Um que eu sei, que era muito próximo, inclusive nós começamos juntos, e infelizmente já partiu, acho que tem uns 4, 5, 6 anos mais ou menos. Sei. Tá. Infelizmente. E aí, assim, eu imagino que tem a questão da experiência, então você teve a curiosidade. E onde é que entra, por exemplo, essa questão da sedução, do fascínio da droga, né? Porque, assim, cara, eu imagino que se não fosse uma coisa tão sedutora, se não fosse uma coisa que transformasse a vida de alguém, as pessoas não procurariam, né? Porque deve ter alguma coisa... Como é que foi isso? Essa experiência com você usou, experimentou e aí? A primeira vez até não tive nenhuma sensação, porque nem sabia como fazer, né? Sim. A partir da segunda vez, então por isso que é muito importante as pessoas se atentarem nas primeiras vezes, porque a cocaína, por exemplo, na terceira, quarta vez já é suficiente pro cara viciar, porque queira ou não vamos ser hipócritas. Sim, claro. As sensações são de barato. Sim. Dá aquele negócio. Dá uma euforia. Dá uma euforia. Você fica ligado. Você tem vontade de conversar a noite toda. Se você estiver no baile, você dança a noite toda, não sente cansaço. Obviamente que cada um reage cada organismo reage de uma forma. Certo. Mas na grande maioria, as sensações são boas. Só que aí depois tem a paranoia, que você não consegue dormir. Você às vezes tem alucinações, que tive uma oportunidade que eu vi a gente atrás da bananeira, meu pai ficou totalmente decepcionado, porque foi um caso assim muito... Gente escondida atrás da bananeira. Você projetava essa imagem. Eu projetava essa imagem na minha mente. Meu Deus. E era uma coisa assim terrível. Então, queira ou não, né? Como eu disse, não vamos ser hipócritas. Sim, claro. Por isso que muitos se afundam, porque a sensação, ela é boa. Tá. Dá um negócio que tira você do senso comum, estimula, né? E principalmente nessa fase etária aí, que eu acho que é a mais preocupante, essa pré-adolescência até os 23, 20... eu acho que é a fase mais... Que o jovem, principalmente, né? Ele tem essas... não digo um choque de realidade, mas ele não consegue se encontrar. Parece que ele fica buscando situações aonde que ele se encontra. E aí foi nisso que eu me encontrei e, infelizmente, tiveram depois consequências terríveis, mas como eu disse, né, graças a Deus hoje eu tenho história para contar. Sim, a gente vai chegar lá. Bom, pessoal, você que está ouvindo, que está assistindo, que está chegando agora, né, que está podendo compartilhar dessa história conosco aqui, isso é um relato importante. Se você tiver oportunidade, reúna sua família, né, reúna as pessoas com quem você convive, as pessoas que você gosta, para que você possa trazer esse relato como uma prova viva daquilo que é superar as dificuldades que foram causadas por ele mesmo, né? Ele está fazendo um relato aqui, assumindo essa responsabilidade, né, do que aconteceu com a vida dele, que é nobre, né? Muitas pessoas poderiam estar colocando desculpas em várias outras situações, mas esse ato, como não poderia ser diferente, é nobre. Ô Ailton, então assim... E aí teve a questão de você passar por essa experiência, você usou. Quando é que veio a necessidade
de mais? De querer mais? Isso é gradativo, né? É gradativo. É gradativo com relação ao volume, à quantidade? Como Estudos comprovam que, dependendo quanto o seu organismo, quando você ingere substâncias que são estimulantes, alheias, não digo alheias, que ele não está habituado, ele vai criando uma resistência para determinadas coisas. Você já ouviu? As barreiras, tipo uma barreira? Uma barreira, uma por exemplo, vamos falar, o tema é falando a sua língua, né? Uma carreira hoje seria suficiente. Amanhã já não é mais, porque o seu organismo já gera uma resistência contra aquela carreira. Não faz mais efeito. Não faz mais, você precisa de duas. Entendi. Por isso que quando falam sobre a legalização da maconha para uso recreativo, eu sou meio contra por conta disso, porque muitos começam com baseado e aí o organismo vai criando uma resistência e posteriormente aquele baseado ele já não faz, que ele fumava só de manhã para dar uma relaxada, pegar o metrô, enfim. Infelizmente a gente vê hoje nesses dias. Sim. Não consegue mais, ele precisa de dois. Fila do ônibus, ele precisa de dois. Caminhando. Ele precisa de 3. Vai passando o dia, ele precisa de 4. Aí quando pensa que não, ele conversa com um amigo e fala, que ele não tá me dando mais aquele barato. Aí o cara, tem um negocinho bom. Aí apresenta a cocaína. Aí o cara começa, não tá mais a mesma coisa. Aí o cara vai e apresenta o crack. Quando não, o cara daqui a pouco já tá injetando na veia. Então, isso infelizmente se a pessoa não tem um controle, ela acaba cada dia mais usando mais e buscando mais coisas que mais fortes, vamos assim por dizer, para que ele supra aquela necessidade que o organismo dele próprio gera. Então, isso explica a questão, por exemplo, da terminologia dependência química. Exatamente. É isso. Exatamente. Porque você fica com uma dependência psíquica, mas também uma dependência química, porque o seu organismo pede. Porque por exemplo, tem pessoas que estão habituadas a usar para jogar futebol. E aí ele põe aquilo na cabeça que se ele não usar, ele não vai ter o mesmo desempenho de quando ele usa. Então tem a ver com a dependência química, né, da própria substância, mas também tem a ver muito com a dependência psíquica. Eu já ouvi relatos de pessoas que quando antigamente podia fumar no ambiente de trabalho, ele levava o cigarro. Ele batia a mão no bolso trabalhando no torno, ele batia a mão no bolso, o cigarro estava lá. Então era meio que automático. Acendia o cigarro. Quando ele batia no bolso que ele havia esquecido no armário, ele não saía do torno para ir lá buscar o armário. Às vezes ele só ia fumar na hora do almoço. Entendi. Então, cria também uma dependência psicológica, infelizmente. Tá. E aí, assim, você falou, acho que já foi um relato muito importante no início, que é a questão dos seus pais, né? Como é que é esse processo, para quem é pai, para quem é mãe, que está acompanhando aí? Como é que foi esse início, né? Para você se entender como uma pessoa que tinha dependência de usar, né? E continuar com essa experiência. E dentro de casa, cara, como é que começou isso? Os sinais? Alguém percebeu? Conta pra gente isso daí. Eu, com um pouco antes de fazer 18, eu e esse meu amigo que faleceu, infelizmente, nós entramos numa tal situação que o pai dele achou a ocasião que o pai dele conseguiu para tentar nos tirar de Barueri foi mudar para uma outra cidade do interior. Tá. E aí eu tinha passado da quinta para sexta em claro. Os meus pais, a minha mãe desconfiava, porque a minha mãe sentia, eu comecei a fumar o cigarro também. Foi uma coisa puxando a outra. Aí eu comecei a fumar cigarro também. E a minha mãe começou a desconfiar. Eu trabalhava num comércio de rua, e aí eu cheguei no bairro, nós usamos da quinta para sexta, e da sexta para o sábado. Direto? Direto. Aí, quando foi no sábado, de madrugada, né, umas 6, 7 horas, eu passei em casa, peguei minha marmita e fui trabalhar. Aí os caras falam assim, pega um pouquinho, leva pra você não dormir. Você tá 2 dias já. E aí só que naquela eu não usei, eu dormi no balcão do comércio. Aí chegou um cara que trabalhava pro dono, me flagrou e já ligou pra ele. O cara ligou pra gerente e falou, pode mandar ele embora, manda ele voltar tal dia pra receber o salário. Eu, com medo de voltar pra casa, esse pai desse meu amigo que tinha arrumado as coisas para viajar, para mudar de cidade. Não, eu não, ele. Ele que ia. Aí eu fui lá, falei, tia, com a mãe, posso ir também? Ela, pode. Eu fui em casa, escondido, de madrugada, peguei a mochila, coloquei meia dúzia de roupa e fui. Foi com ele? Fui com eles. Fiquei, acho que, 1 semana e pouco lá.
Aí eu não aguentei, aí voltei para casa, né? Aí minha mãe, já estou sabendo de tudo, o que está acontecendo. Porque o bairro era pequeno, né? Então todo mundo sabia de tudo, de todo mundo, né? Uhum. E aí minha mãe descobriu, né? Meu pai descobriu aquele sermão, mas infelizmente não foi suficiente, né? Não achei que eu necessitava de um tratamento, de alguma coisa, até porque não era muito falado ainda naquela época, né? O que tinha na época de droga mais difundida era a maconha e a cocaína. Cocaína. Algumas pessoas já estavam usando sintética. Não, a gente não via nem falar. O crack, para você ter uma ideia, os meus colegas faziam a pedra. Pegavam um pouco de cocaína, um pouco de água, um pouco de amoníaco, um pouco de bicarbonato, colocavam numa colher, né, com a água misturada, o amoníaco, e esquentavam embaixo, a água absorvia, parecia uma mini tapioca. Uhum. E colocavam no cachimbo e fumavam. Pra você ter uma ideia, o crack... Eles que produziam, então? Eles que produziam. Tá. E aí, naquela época, tinha maconha, né, que era maconha já tem anos, né, e a cocaína. Mas naquela época ainda se encontrava, se é que posso falar assim, né, droga de qualidade. Sim. Hoje é muita mistura, então mais um motivo ainda para as pessoas não caírem nesse engano. E na verdade era o que viciava muito também, né? Na verdade acho que no caso da cocaína, quanto mais pura, era mais viciante. Porque é aí que você sentia... É todo um processo. Os efeitos, A dormência da boca, a boca travada. São coisas assim que só quem viveu sabe o tipo de experiência que é, o tipo de sensação que é, vamos assim por dizer. Tá. E fala uma coisa, Ailton, a questão do comportamento, né? Você colocou aí essa questão de se evadir, né? De sair dos lugares e tal, de se esconder. Quais são os primeiros sinais para quem está em casa, cara? Hoje, por exemplo, traduzindo isso para o dia de hoje. Para diagnosticar um filho, por exemplo. Isso. Hoje, por exemplo, você tem aí o projeto, daqui a pouco a gente vai falar da questão das palestras e tudo, mas assim... Como é que as pessoas fazem para identificar? O cara tem que estar atento a quê? Primeira coisa, alimentação. Você sabe que jovem é uma mini draga, né? Come bastante. Come bastante. Se ele aumentar, a probabilidade dele estar usando maconha é grande, porque a maconha ela aumenta o apetite. Se ele dorme demais, a tendência também... Se ele tinha uma regularidade de sono e ele aumenta essa regularidade de sono, a probabilidade de ele estar usando maconha é muito grande. Vamos para o lado inverso. Se ele comia e deixou de comer, provavelmente ele vai estar usando cocaína. Se ele dormia bastante e ele está diminuindo, tem dificuldade para dormir, se de repente ele não tinha o comportamento, ele não se irritava com qualquer coisa... Já é a abstinência, por exemplo, da cocaína faz isso. Você acorda de manhã extremamente irritado, a ressaca da cocaína é algo terrível, ficar atento que começa o nariz a sangrar. Então são coisas... E quem é pai e mãe de verdade, não só na... Que está presente no dia a dia. Exatamente, não só na etimologia das palavras, quem vai identificar alguma coisa, chama para conversar, de modo algum tente excluí-lo. Sabe? Porque às vezes também o jovem era muito ligado à família e ele começa a se isolar. Então todas essas coisas os pais precisam ficar atentos, que pode ser indícios de que o filho tem algum tipo de problema nesse sentido. Tá. E aí assim, Ailton, uma situação que eu também acho que é importante, você frisou agora, e eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, que é a questão dos efeitos, né? Cada droga tem um efeito. Sim. Né? E quando a pessoa usa um pouco de cada coisa? É uma boa pergunta. Então, como eu disse lá no início, isso é muito relativo ao organismo. Uhum. Eu costumo dizer nas palestras, você deve ter algum amigo que bebe, e para ele é como se fosse nada. Sim. Compensação, você deve ter um que bebe 2 copos e já tá falando... Esse tem vários. Você entendeu? Então, é o organismo. Fulano foi privilegiado. Então, assim, é muito relativo também. Mas é porque dificilmente a pessoa ela vai usar, como que eu posso dizer? Vai usar 3, 4 coisas diferentes. De uma vez. De uma vez. Uhum. O que nós fazíamos às vezes? Cheirava. Vamos tentar dar uma relaxada para tentar dormir, porque precisa trabalhar no outro dia. Aí fumava um cigarrinho de maconha, porque dava uma relaxada. Você comia um pouco e dava sono.
Além disso, ainda fumava cigarro ou não? Cigarro também. E bebia não? Também. Também. Então, a cocaína, ela é um estimulante, né? Ela é meio que um ansiolítico. Ela mexe muito com a ansiedade. E por ela ter essas características, a pessoa consome mais álcool e consome mais cigarro. Quem já tem propensão para essas coisas tende a fumar mais e a beber mais. E a beber. Dificilmente uma pessoa faz uma única coisa. O crack, por exemplo. Para você fumar o crack, você precisa de cinza de cigarro. Então, normalmente, quem fuma o crack também fuma o cigarro. Porque precisa de cinza? Precisa de cinza. Para pôr no cachimbo, ele põe lá a pedra, em cima faz uma cama de cinza, põe a pedra, põe mais um pouco de cinza e queima com o isqueiro. E aí ele inala aquela fumaça. 15 segundos para chegar no cérebro. É uma sensação também, assim, enlouquecedora. Só que da mesma forma que ele chega rápido, ele também some. Por isso que a necessidade do cara... Por isso você consome mais vezes. Mais vezes, exatamente. E essa questão que o pessoal fala do efeito... se eu estiver errado, me corrija, mas é o termo que me veio na cabeça agora. Do efeito, assim, mais devastador do crack do que das outras drogas. Comparando o que o pessoal comenta hoje, né? É justamente pela necessidade de consumir mais. Exatamente, exatamente. E a cocaína e a maconha, entre aspas, elas são mais sociáveis, né? Obviamente que... Sim, você usa, por exemplo... É mais difícil... Entendi o que você está falando. É mais difícil o cara ir numa balada e acender um cachimbo no banheiro. É totalmente improvável. Não vai acontecer. Acho que de 100 1 vai fazer isso. Entendi. Porque o crack... Você demanda um... Antigamente nós éramos mais reservados. Era uma falta de respeito. Hoje, infelizmente, era uma falta muito grande de respeito. Você acender um cigarro de maconha no meio da rua, sabe? Hoje você vai nos campos de várzea, os caras estão acendendo. Tanto é que tem uma lei que eles falam aí na quebrada que é para evitar de acender na frente de mulher e na frente de criança. Porque tem muito disso, né? Infelizmente. Na nossa época, não. A gente tinha um pouco mais de pudor. A gente respeitava mais. Né? Sim, respeito. E outra coisa também. Eu costumo falar isso nas palestras também. Maconheiro não era aceito. Não que hoje é aceito, mas hoje tem um pouco mais... Não quero falar nada aqui pra soar antiquado ou ser discriminatório. Mas eu já vi nas escolas, as meninas relatam que tem meninas que gostam eles chamam, né, de Zé Droguinha, que gostam, que esses caras, na nossa época, não. Se a menina soubesse, se a jovem soubesse que nós tínhamos esse viés, nós ficávamos isolados. Mas hoje é referência, né? O cara que... Infelizmente, porque eles estão invertendo alguns valores e, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Aí, Ailton, tem uma coisa que eu acho interessante. Por quanto tempo essa situação sua de dependência, num limiar de crescimento, tudo, foi te consumindo, tirando do convívio das pessoas, até você ter um clique? Onde é que foi teu ponto, assim, mais crítico de você olhar, de você observar, falar assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Ou alguém conversou com você, ou você procurou ajuda de alguém, ou foi a religião, ou alguma coisa. O que aconteceu? E qual foi o episódio mais crítico? Mais crítico? É boa essa pergunta, mais uma vez. Nesses altos e baixos aí, por várias vezes, eu tive momentos, como eu disse, de lucidez, ficava 4 ou 5 meses, né? O quartel foi o período que eu fiquei mais, né? Porque eu tinha muito receio. Dentro do quartel, não tinha? Eu usei uma vez, me arrependi eu usei uma vez. Foi preso? Não fui preso, graças a Deus, até porque se tivesse sido pego, muitos foram pegos e foram expulsos. Mas eu usei 2 vezes no quartel, mas me arrependi drasticamente, nunca mais, tanto é que eu fiz curso, saí como cabo, enfim, eu tive Você teve uma vida militar? Tive uma vida... Não exerci como cabo, né? Mas porque quando foi pra me engajarem, eu refutei. Eu escolhi sair porque o coronel tava punindo o oficial por qualquer coisa. Eu falei, no meu ano obrigatório, é obrigatório, o nome já diz, né?
Depois eu, por opção, eu jogava futebol de sábado, de domingo, eu tinha uma vida esportiva ativa, não era nem pelos vícios. Eu fiquei com receio de ficar muito preso. Né? E o cabo, eu podia ficar até 4 anos, e nesses 4 anos eu podia fazer de sargento. Sim, sim. Mas tudo lá dentro, não podia engajar. E aí eu falei, achei por bem desistir da carreira militar. Era o quê? Exército? Exército. E aí, eu nesses altos e baixos, eu falei, pô, aí vez ou outra, né? Dava uma melhorada. Aí com 21 anos eu conheci a mãe da minha primeira filha, ela tinha 13 para 14, ela engravidou. Uhum. E aí eu naquela... Que não é seu casamento atual? Não. Não é? A minha esposa, a gente vai fazer 14 anos. Tá. Essa é a segunda... ela fala que essa é a esposa de verdade, né? Porque essa nós casamos. Uhum. E enfim. E aí eu melhorava, daqui a pouco caía de novo. Aí fui para outra cidade, deu uma melhorada, daqui a pouco lá conheci de novo. Né? Então eles têm um dito que eles falam que maluco conhece maluco, né? E pior que é a verdade. O cara às vezes olha para você... Mas você procurava ou procurava. Acontecia, cara? Acontecia e procurava também. Sério? Acontecia e procurava. Porque não estava totalmente liberto, né? Não estava totalmente livre. Ainda era um escravo. Cara, eu costumo falar isso com a convicção que você tem. Cara, isso é muito forte, meu. Então, porque, assim, eu não me orgulho do meu... Eu não me vergonho do meu passado. Como que eu falo? Eu não me vergonho do meu passado, mas também não me orgulho. Uhum. Porque foram experiências, não sei se foram necessárias, porque eu não acredito nisso. O cara tem que passar por isso para aprender. Não. Eu acho que tem muita gente que tá igual a mim ou melhor que eu, que não precisou passar por isso. Então, eu descarto isso. Uma pergunta que me veio à cabeça agora. Tem vítima no mundo da droga? Ninguém põe uma arma na sua cabeça e manda você usar. Nem o traficante. E você acredita que tem traficante que nem cigarro não fuma? Porque ele sabe o mal que faz. Mas ele vende. Uhum. Então, eu não acho que tenha vítima. Porque a vida é feita de escolhas. Nesse caso, a pessoa escolhe. Foi o meu caso. Eu falo muito por mim. Mas nem sempre é consciente, né? Então, no meu caso, eu não tinha consciência de que Mas que você podia... também não foi influenciado. Não fui influenciado. Mas eu não tinha consciência o quanto aquilo podia me fazer mal no futuro. Porque... Mas tem muita gente que tá na rodinha, por exemplo, o cara passa um cigarro de maconha, 1, 2, 3, 4 fumam, e o cara tá lá sozinho, pô, você não vai fumar, não vai usar. A influência também pega. Pega, mas eu tenho um amigo que andava com a gente, muito pelo contrário, ele chorava quando via. Porque ele já sabia, então a gente não tinha pudor em relação a ele, a gente usava, ele chorava. Tá. Porém, infelizmente, morreu de cirrose. Sério? Nós éramos em 5, desses 5... 2 já morreram. Eram 5 que andavam. Mesmo. Os 4, desses 5, 4 usavam, todos bebiam. Desses 5, ele... A gente acha que foi uma desilusão amorosa. E aí ele se entregou. Ele tava bebendo, já estava bebendo cachaça pura. Mas fala aí, vamos voltar à pergunta. Vamos. E aí o que acontece? Aí eu nessa onda aí ainda um dia eu falei para um colega, esse negócio não tá me dando mais aquele barato. E já tinha fumado aquele crack que os caras faziam, que a gente saía tudo junto, e aí já tinha os caras que era, né? E dá um pouco aí do pó de vocês aí. E aí um dia eu fui experimentei, então eu já conhecia. E aí eu fui na favela. Não tem, aí comprei. Pior coisa que eu fiz. Aí me afundei. Sério? A mãe da menina grávida, eu passava horas e horas trancado no quarto da minha mãe, usando. Trabalhei, eu fui concursado, passei nos Correios, era carteiro. Você tá brincando, cara? Por Deus. E aí eu tinha passado, eu tava desempregado, e minha mãe falou, minha mãe ouvia ele correia na AM toda tarde. E aí eu acho que passou uma propaganda lá dos Correios, né? Aí minha mãe falou assim, vou pagar a inscrição pra você fazer nos Correios. Carteiro. Pô, paz. Passei bem qualificado ainda. Ainda pude escolher o CDD que eu ia trabalhar, mas foi numa época de política, eu não lembro agora se era prefeitura, eu acho que era para prefeito. E aí tem um CDD em Osasco, que é o Rochidale, eles falam que tava sujo. Rochidale. Muita carta. E aí pegaram todos os carteiros novos que tinham passado e mandaram pra lá. E eu fiquei meio frustrado, aí a menina engravidou.
Aí nesse inteirinho meu pai comprou um comércio em Ribeirão Pires, nós morávamos em Barueri. Eu tinha saído do exército, tinha acabado de sair do exército, engravidei ela, e aí eu passei nos Correios, e aí naquele inteirinho meu pai falou, eu vou embora. Eu falei, eu vou também. Não, você fica aí com a casa, que meu pai ia ter que alugar outra casa pra lá, e fica com a casa e mora com a menina aí, né? Falei, não, vou ficar aqui não. Aí foi embora. Aí meu pai comprou um comércio, nós ficamos lá quase 10 anos nesse comércio. Em Ribeirão Pires. Em Ribeirão Pires. E aí a minha condição também, eu sou mais velho, né? Dos 3 irmãos, eu sou mais velho, eu sou primogênito. Tem 2 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, eu sou primogênito. E meu pai depositava muitas fichas em mim, né? Porque meu irmão já trabalhava com meu tio em outro comércio do mesmo ramo. E aí meu pai falou, cede o menino pra mim, e fez uma troca e ficou trabalhando meu pai, minha irmã, eu e meu irmão. No mesmo comércio. Só que aí meu pai depositava muitas fichas em mim, por eu ser o mais velho, eu era o que mais sabia comprar, enfim. E aí, infelizmente, eu me afundei. Aí larguei, né, a situação. Meus pais foram pra Bahia e eu fui junto. Sério? Fui junto, fiquei 2 anos lá. Aí não aguentei, porque lá, assim, comparado aqui a São Paulo, eu fui pra Lagoa Real, a cidade que meu pai mora, mas aí Eles estão lá hoje ainda? Meu pai tá. Meu pai e minha mãe. Na verdade, meu pai tem 2 casas lá, né? Tem uma casa em Lagoa Real e tem uma outra casa no outro povoado que faz parte do Livramento de Nossa Senhora. Mas eu morei muito em Guanambi, que é uma cidade um pouco mais desenvolvida, um pouco maior, com mais oportunidades de emprego. Mesmo assim, eu não consegui. Aí minha filha foi lá nos visitar 2 anos, no segundo ano seguido, eu falei, não, eu vou voltar para São Paulo. E mesmo lá, já tinha quem vendia o crack. Sério, cara? Aí lá eu quase... Tem droga em tudo quanto é lugar, Ailton? Tem. Não sei se você sabe, mas até nos canaviais aí do interior de São Paulo, aí, em algumas cidades que é forte a cana-de-açúcar, já vi várias reportagens que os caras introduziram o crack lá para os produtores, para os trabalhadores renderem mais. É mesmo? É. E tem muita gente que se afundou em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, esses lugares aí onde tem bastante produção de cana, nessas usinas aí. Inclusive tem muitos jovens de lá da Bahia, lá na região do meu pai, que vêm e vinham trabalhar aqui no corte de cana. E aí eu falei, não, eu preciso voltar para São Paulo, né? Minha filha estava lá, eu estava trabalhando como vendedor de consórcio de moto. Na cidade? Na cidade. Aí eu lembro que até... vende bastante moto, né? Vende. A Bahia... É a principal... É o principal meio de locomoção lá. Tem muito mototáxi, tem, né? Exatamente. Exatamente isso. Sei, isso é legal. Eu usei bastante mototáxi lá. Sério? Usei. Não trabalhei como, mas usei bastante. E aí, um dia minha filha foi pra lá, eu me lembro até hoje, o salário mínimo era R$350. Eu trabalhei um mês, acho que eu tinha vendido um, o consórcio 2, aí o cara ia me pagar, a minha filha tava lá e eu, final do ano, falei pra minha mãe, eu vou embora. Vai para onde? Eu falei, não sei, eu tenho irmã, eu tenho tio, eu tenho irmão, lá eu vou dar um jeito. Voltar pra São Paulo. Aí peguei R$300, comprei 2 passagens a 150 e sobrou R$50, que foi o dinheiro que eu vim da Bahia pra cá, pra São Paulo. E aí você chegou aqui e foi pra onde? Aí cheguei aqui, um amigo meu de infância que tem uma empresa que presta serviço de telecomunicações, soube que eu estava aí. Aí foi lá e aí ele fazia serviço em diversos estados do Brasil. E aí o primeiro estado que eu fui com ele foi para as Minas Gerais. Aí fomos trabalhar nos projetos do governo, principalmente na substituição do sistema de comunicação das lotéricas, que era um projeto GESA, que é internet nas escolas. Meu, eu fui parar até em Quilombo. Caramba, cara. Fui parar até num Quilombo. Nossa Senhora das Crioulas, se eu não estou enganado, lá no Pernambuco. Fui parar num Quilombo e instalar uma internet numa ONG que tinha lá. Que experiência, cara. Não, são experiências. Que isso. A gente, uma hora só não daria pra contar tudo que. Que legal, cara. E aí, né, só tentando. Não, pode ir lá. E aí, acabou esse serviço, aí fui trabalhar no táxi. Fui ser motorista de praça, lá em Alphaville. Porque diminuiu o emprego, e aí um colega meu ficou sabendo que eu tava lá em Barueri. Tem um cara lá precisando de motorista. Você dirige? Eu falei, dirijo. Aí fui lá, fiz entrevista, o cara me contratou. Você voltou pro mesmo lugar? Voltei pra Barueri. Tá. Barueri, porque aí eu fui morar com a minha tia, aí eu conheci com a minha tia, eu fiquei nem uma semana, meu amigo já ficou sabendo, já me levou, eu fiquei acho que 4 ou 5 meses. Fui parar até na Bahia. Fui Porto Alegre, Rio, Bahia, trabalhando pela essa empresa. Quando você voltou, você teve contato com o pessoal que antes estava com você? Continuou? Sim. Continuou usando? Sim. Mas assim, não era tão frequente.
Aí Isso ajudou um pouco? Ajudou. O trabalho ocupar um pouco? Ajudou bastante. Infelizmente lá também a gente foi, em Porto Alegre a gente foi procurar, eu consegui encontrar. Galera que fica em casa o dia inteiro, sem querer buscar uma ocupação, sem querer ocupar a mente. É um chamariz? É um chamariz, infelizmente é. Eu não gosto muito, né, mas diz que a mente vazia é a oficina do chifrudo, né? Uhum. É bem isso mesmo. A ociosidade, ela é um fator que ajuda bastante. Não digo que seja predominante, mas é um fator que ajuda bastante. Então, hoje em dia tem muita informação, né? Então, se buscar informação, qualificação, de uma forma mais saudável ocupar a mente, porque infelizmente esse é um ponto importante. A ociosidade ela acaba sendo um pouco prejudicial, sim. Mas a galera tá ansiosa, cara, de você chegar no ponto crítico. Tá todo mundo querendo saber história boa. Aí eu... Hein, Gui, história boa ou não é? É claro, pô. Aí voltei, né? Fui trabalhar no táxi. Aí, uma sexta-feira, tô lá no táxi. Aí era rádio táxi naquela época. Não tinha nem WhatsApp, não tinha nem GPS, nem se fala. Isso não Tinha celular já na época, não? Tinha, mas não tinha aplicativo. Era aqueles só ligação e SMS. Analógico. É. Aí o rádio chamou para atender uma jovem, fui atender. Era a senhora Cristiane, a minha esposa. Ela foi minha passageira. Na ocasião ela estava namorando, né? Tava em outra situação e eu estava solteiro. Tava tranquilo. Tava jogando uma bola. Aí eu fui jogar a bola no time, o time era do traficante. É mesmo? Era. Aí o cara... Tava tranquilo. Aí fui. Aí no táxi, né? Aí eu vou chegar porque o táxi é... Tá todo mundo embarcado no táxi. O táxi é o gatilho. Tá. Aí vai daqui, vai de lá, começamos, aí nos reencontramos, mesmo que ela estava namorando, aí eu só fiz a viagem mesmo, né? Muito profissional. Só o trabalho. Tá. E aí eu comecei a... Ela foi pra casa dela? Pra cá. Ela morava aqui na Vila Ré. Tá. Eu trouxe aqui, ela tava morando com um rapaz, que ela morava lá no final, lá na Parada 15, ela sofreu uma tentativa de estupro, e aí o cara falou, não, vem pra cá que aqui é menos perigoso, que ela pegava fretado, que ela trabalhava lá em Alphaville. Você veio de lá pra cá? Vim de lá pra cá. Ela saía daqui todo dia pra ir pra lá de manhã de fretado, e à tarde ela voltava de fretado. Como ela às vezes passava do horário, a empresa disponibilizava táxi. Uhum. Porque a nossa cooperativa era contratada da empresa que ela trabalhava. Tá. Ah, você estava trabalhando em cooperativa? Cooperativa, tá. Trabalhava para o rapaz tinha o carro e eu era preposto. Preposto. Eu tinha o cooperado e eu era o preposto. Tá. Aí eu trouxe ela, né? Ficou aquele encantamento, né? Ela fala até hoje, foi mútuo, né? Ela ainda brinca, falando, não aparece essas coisas quando a gente tá solteira, né? Aí beleza, passou alguns meses, eu e o colega que havia arrumado o serviço para mim, estávamos no ponto, e chamou pra atender ela no sábado. Eu falei, deixa eu levar, é aquela mulher lá que eu falei pra... Não. Aí ele falou com ela. Enfim, pegou o telefone dela, nós trocamos telefonema, passou um mês, a gente tava namorando. Legal. Só que no dia que foi pra gente sair a primeira vez, eu fiquei na dúvida. Eu tava com a pedra de crack no bolso. Você tá brincando? Por Deus. Falei, eu vou com ela... A dúvida era o crack e ela? É. Falei, não, eu consigo conciliar as duas coisas. Eu levo ela, que aí eu já trouxe ela... Obviamente que eu trouxe ela como cliente, mas ela já pulou do banco da frente, banco de trás pra frente. Já não tinha tanta cerimônia. A gente ficou, primeira vez. Tá. Aí eu deixei ela aqui. Mas ela chegou em casa? Chegou em casa? Não, trouxe, bonitinho. Direitinho. Não, trouxe. Eu fui muito profissional aquele dia. Trouxe ela, aí voltei. Eu morava só, eu já tinha condições, já tinha alugado uma casa. Que legal. Já tava morando sozinho. Por causa do táxi? Por causa do táxi. Tá. Por causa do táxi. Aí eu tava morando só. E aí eu voltei pra casa, fumei. E aí a gente começou a se relacionar. Mas eu não consegui me desvencilhar. Até então, eu tava conseguindo conciliar trabalho, namoro... Mas ela não sabia? Não sabia. Em momento nenhum ela sabe. Só ficou sabendo. Quando ela soube, foi porque a bomba já tinha estourado. Porque aí eu já não tava mais conseguindo conciliar o trabalho. Eu trabalhava muito, porque a gente tava muito com dinheiro, né? Sim. Eu já tava subtraindo o dinheiro do táxi. Já tava devendo. Não tava repondo, Não tava repondo. E aí, ela conversando com outros caras, os caras abriram pra ela. Falou, ó. Aí ela foi, conversou com a minha irmã abriu pra ela. E aí ela falou, não admito.
Rapaz bonito, inteligente, eu não admito. Aí eu já havia me convertido uma vez, já havia aceitado a fé uma vez, mas não tava sendo frequente. Não tive uma orientação a ler. Você chegou a ter algum período de internação, alguma coisa em algum lugar? Não, graças a Deus não. Eu fui a alguns encontros lá em Ribeirão Pires, mas nunca fui internado, não precisei de internação. Você acha que isso Se não for compulsório, a probabilidade de dar certo é grande. Se for compulsório, a probabilidade de dar errado é maior ainda. Porque tem revolta, a pessoa sai. Tem revolta, a pessoa sai. Então, eu não tenho dados estatísticos, mas é quase certo que a grande maioria dos compulsórios, ou seja, as pessoas que são internadas obrigatoriamente, elas não conseguem se recuperar. Até porque essas clínicas, elas usam... um negócio... Tem uma questão comercial também. Tem uma questão comercial. Muito forte. Eu conheço bastante clínicas hoje. Não são todas, né? Não, tem não. excelentes clínicas, tem excelentes métodos, excelentes profissionais, mas também tem uma questão muito, eu acredito, da fragilidade, né? Da vulnerabilidade da pessoa. Tem muitos, exatamente. Tem muitos locais que são gratuitos, né? Principalmente com cunho religioso. Uhum. E esses locais, as portas são abertas. O usuário, eles chamam o educando. O educando é na cadeia. O adicto, ele tem liberdade. Você quer sair? Só que depois você não volta mais. É por sua conta e risco. Exatamente. Então, não é compulsório, mas dá ao cara a liberdade de escolha. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí, numa dessas... é a primeira conversão que você falou. A conversão. Aí eu fiquei bem um tempo, consegui uma moto. Mas você tava frequentando a igreja? Frequentava um espaço pequeno perto de casa lá que a mulher fazia numa garagem. Tá. Tava me sentindo muito bem. Tá. Tava. E aí chegou meu irmão, recebeu uma moto lá na Diza, meu irmão no piloto, fica com a moto aí, paga as prestações, põe documento em dia. Eu fiz tudo direitinho, comecei a andar de moto. Aí reencontrei um amigo meu lá em Osasco. Esse que faleceu. Aí fui lá e Aí um dia eu voltei pra lá, levaram a moto. E aí começou a descambar. E aí eu bati o carro que eu trabalhava, que era o principal. Uhum. Eu bati o carro. No táxi? O táxi. Um dia de chuva lá, eu pisei no freio, o carro derrapou, foi no guarda-reio, amassou. E aí o cara descobriu, o cara me demitiu. E aí eu comecei a trabalhar de folguista em outros carros. Aí um dia, eu vou chegar exatamente onde você quer. Não, vai lá, pô. Aí um dia eu tava trabalhando com uma Paraty, eu nem lembro o número da unidade agora. O cara tinha me concedido, o rapaz tinha ido resolver uns problemas na Bahia e ele falou, tô sem motorista, você trabalha pra mim aí? Eu falei, tiro folga. Tava trabalhando direitinho, mas aí eu dava umas escapadas, ia na comunidade, que era perto de casa, já conhecia, pegava. Aí às vezes eu vinha trazer o cara aqui na Zona Leste, no meio do caminho parava no recuo da Marginal e dava uma cachimbada. Aí acendia um cigarro, não bebia, era só a droga e o cigarro. E aí num dia desses eu peguei uma corrida de manhã, minto, eu saí com o carro de manhã, fui na comunidade. No meio do caminho eu peguei uma corrida, que era rádio, né? O rádio tinha um longo alcance. E aí pra adiantar, eu acelerei. Conforme eu acelerei, um caminhão entrou na minha frente. E aí eu ia entrar de baixo, Gustavo, literalmente. Eu não sei. Aliás, eu sei, né? A mão de Deus. Foi algo assim, não tinha como parar. E o caminhão deu uma pra cá e eu não entrei de lado. Eu bati meio mais que no pneu. Era aqueles caminhões de caçamba de pedra, de areia. Tanto o impacto foi tão grande que o motorista falou, eu não vou nem descer, porque quem bateu lá atrás... Ficou. Quando ele criou coragem, que ele desceu, que ele olhou pra mim e falou assim, você tá vivo? Falei, eu estou, só tinha batido a testa no volante. E as suas pernas? Eu falei, estão aqui ainda. Caramba. Ele falou, não acredito, cara. A boleia balançou. Com impacto. Por causa do impacto. Por causa do impacto. Aí nós paramos ali pra fazer a ocorrência, destruiu a frente da Paraty. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Quase morreu, cara. Quase morri. Ainda assim, começou a chover, aí a polícia chegou, nós fomos para um desmanche que tinha próximo ali, e aí nós procuramos abrigo por causa da chuva. O policial já tinha tomado meu depoimento. Eu tinha dado uma cachimbada, mas já tinha passado o efeito. Sim. O susto foi muito grande. Sério, cara? Sério.
Aí eu falei, não é possível. Aí saí, o policial lá fazendo, tomando depoimento do dono do caminhão, eu fui lá no banheiro e... Aí eu pensei, falei, não é possível. Mesmo nessa situação, cara. Eu falei, quer saber de uma coisa? Parei. Não quero mais. Aí eu fui expulso de casa, a mulher me despejou, tive que morar com a minha irmã. Meu sobrinho, que era adolescente na época, flagrou eu cheirando, falou pra minha irmã. Meu cunhado teve maior paciência, minha irmã não me colocaram pra fora. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí se juntou. Hoje são todos eles convivem com você. Sim, sim. As pessoas que te apoiaram, sim, que te ajudaram. Sim. Eu sou muito grato a eles, né? E aí eles se juntaram, né, na mesma fé e fizeram uma campanha. Pra quem acredita, né? Uhum. Fizeram uma campanha e era de 7 quintas-feiras. Na quinta, eu tava lá na casa da minha irmã, barbudo, cabeludo. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou... Aí todo mundo falava, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. Aí eu falei, vou tomar banho e eu vou participar do culto hoje, que era na casa da minha irmã, onde eu tava morando. Aí A igreja lá era próxima. A igreja era próxima, aí só que as campanhas faziam nas casas. Nas casas. Na casa, é. Minha irmã pediu, falou, faz uma campanha pro meu irmão lá em casa. Mas às 7 quintas-feiras? De 7 quintas-feiras. Tá. Na quinta, aí eles começaram, tinha dia que ia lá, eu tava lá na cama, destruído, tudo. Só Deus pra ter misericórdia. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ficava aqui na minha vida, né? Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. Aí eu fui tomar banho, tirei a barba, falei assim, aí eu coloquei Deus na parede, né? Se é que eu posso dizer isso. Se o senhor tem uma obra na minha vida agora, o senhor vai fazer, porque agora eu aceito. Olha. Aí tomei banho, vesti uma roupa. Aí todo mundo lá começou a fazer oração, eu cheguei. Eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero voltar. Eu quero que Deus faça a obra que ele falou que tinha que fazer na minha vida. Aí de lá pra cá, aí eu tenho me empenhado. Caramba, enfim. Cara. Aí... Não, e aí, como que foi assim? Você chegou na sala? Cheguei na sala de barba feita. Falei, não, eu quero, na hora que fizeram um apelo, né? Eu quero voltar pra Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus e eu quero mudar de vida. Eu ainda tava fumando. E aí um dia eu orando, né? Pedindo, Senhor, me dá... O que eu preciso fazer? E aí veio um flash que eu tinha visto há meses, a foto do meu cunhado sendo batizado nas águas. E me veio o flash. Eu falei, Deus quer que eu me batize. Eu já entrei em contato com os pastores da igreja. Falei, eu quero ser batizado. No próximo você vai. E aí eu fumava. Ainda o cigarro não tinha largado, não conseguia largar o cigarro. Sim. E aí eu ia me batizar no dia 18 de maio de 2008. Aí no dia 17 foi o último cigarro que eu fumo. E foi? Foi. Eu tentei depois de casado, eu comprei 2 cigarros soltos, mas só fumei um, nem a metade, não aguentei. Falei, não é pra mim. Joguei fora, apaguei, joguei fora e o outro nem acendi. Que propósito, cara. Eu falei, não. Aí larguei álcool, larguei cigarro, larguei cocaína, larguei crack, larguei maconha. A maconha eu nunca gostei, não. O cheiro era muito forte. Uhum. Então a gente dava muito na cara. Como a gente ainda tinha um certo pudor, né? Como eu disse, a gente tinha um certo respeito. E foi aí que você encontrou motivação, cara, pra trabalhar, pra estudar? Como que foi essa parte? Fala aí. Aí vem a parte mais interessante, né? A minha esposa, ela sempre acreditou em mim. Que ela via potencial. Ela falou, porque assim, pelas nossas conversas, ela falou, não, você é um cara diferenciado, não é só físico. Você é inteligente, você se expressa. Eu também acho, você é muito inteligente, cara. Você fala bem, não é possível. Né? E aí eu fui recomeçar e fiquei um bom tempo sem arrumar nada. Eu fiz curso de porteiro, não conseguia nada, Gustavo. Nada. Aí eu comprava aquele amarelinho ainda, jornal amarelinho, toda segunda ou toda sexta, não lembro que dia que saía. Comprava toda semana, era R$1. Comprava, ia lá, mandava currículo. Tinha uns que eu ia pessoalmente. Aí consegui lá, perto da Cracolândia. Perto, entre aspas, lá na... Meu Deus do céu. Não, mas eu já tava tranquilo. Tava tranquilo. Em momento nenhum me desesperei, não. Em relação a isso, eu tava tranquilo. Aí consegui, o cara me contratou. Era uma oficina que o cara vendia umas peças recuperadas. E como eu tinha experiência de autopeças, o cara... falou assim, eu te contrato. Aí só que eu sempre gostei de andar assim, né? De camisa. Bem arrumado, mas de camisa, de paletó. Sim. E todas as entrevistas eu ia assim. E o cara olhou pra mim de cima e embaixo.
Você vai encarar aquela graxa lá em cima? Eu falei, encaro, meu. Eu preciso assim. Eu nem sabia, tava lá, estoquista tava eu nem sabia onde era. Uhum. Eu fui pelo anúncio do jornal. Você vai encarar? Eu falei, encaro. Então começa tal dia. Eu falei, beleza. Aí comecei. Na maior humildade. Comecei. Aí ele precisava, às vezes, que fosse ao banco. Ele não tinha boy. Falei, Ailton, vem cá, vai no banco pra mim, faz um depósito, faz isso aqui. Aí um dia eu tô passando aonde? Tinha uma ETEC pertinho ali na Santa Cecília. Sei. Passei na frente da ETEC, tinha uma faixa lá, curso técnico. Aí me veio as conversas da minha esposa, né? Até isso facilitou o despertar do seu interesse. Que se fosse em outra época, a faixa estava pendurada até hoje. Ia estar lá até hoje. Até lá até hoje. E eu foquei muito no que minha esposa dizia, né? Da capacidade de estudar, que era necessário estudar, porque eu via... eu ia fazer várias entrevistas, chegava lá, o cara tinha faculdade, o cara tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes nem olhavam pra gente. Obrigado, volta tal dia, ou depois a gente conversa, enfim. E aí eu vi lá, cursos técnicos. Cheguei em casa e falei, Cristiane, dá uma olhada aí no Paula Souza aí e vê aí quais as disponibilidades de curso para essa ETEC aqui, Maria Saraiva, lá na Santa Cecília. Ela olhou, tinha contabilidade. Falei, contabilidade? Acho que esse negócio é pouco concorrido, né? Eu há anos sem estudar, tinha que fazer vestibular. Falei, me inscreve nesse aí de contabilidade. O que você sabe? Eu falei, eu não sei nada. Mas eu quero saber. Mas me inscreve porque eu acho que esse vai ser menos concorrido e a probabilidade de eu conseguir uma vaga é maior. Uhum. Eu pensei, né? Uhum. Aí fez a inscrição, nós pagamos, fui fazer a prova, não estudei nada, porque eu não tinha nem material para estudar, não sabia nem o que estudar. Falei, vamos com um pouco de conhecimento que a gente tem, né? Tá. Aí fiz a prova, acho que de 70 eu passei em 24º, alguma coisa assim. Aí comecei a estudar. Aí tomei gosto. Aí me achei, porque é um trabalho mais metódico, né, demanda mais concentração, e eu sempre tive mais facilidade com esse tipo de coisa. E aí eu comecei a estudar. Nas primeiras semanas, uma colega de trabalho já viu potencial em mim para trabalhar no escritório que ela trabalhava, que era do ex-sogro dela. Que benção, cara. Aí ela falou, vou ver. Só que aí eu tinha conseguido um estágio em uma advocacia. No começo do curso? Numa advocacia lá no centro de São Paulo, perto da 9 de julho. Tá. Que o cara tinha os advogados, mas os caras estavam tendo muito problema com um estagiário de advocacia. Falei, vamos pegar de administração, de contabilidade, aí mandou na ETEC, um professor lá, e o professor indicou, falou, vai lá, você está desempregado, né? Vai lá ver. Eu já tinha pedido demissão do outro, né? Aí eu fui. Aí um dia eu tô trabalhando lá com os advogados, eles trabalhavam para a FEComércio, cobrando os associados da FEComércio, aí tinha que fazer planilha, relatório, enfim. E ela me ligou, falou, o patrão quer conversar com você aqui, tem uma vaga aqui na contabilidade, lá no Bom Retiro. Aí eu fui. Aí conversei com ele, falei, vamos ver aí, pra você vir um dia fazer um teste. Aí eu falei pra ela, na noite. O cara falou pra ir lá fazer um teste, eu não entendi. Não, pode ir lá que a gente vai contratar você. Aí fui, aí me contratou, aí fiquei lá. Aí disso, consegui um outro pra receber mais, né? Infelizmente, a gente tem essa ganância, né? Lá eu estava como auxiliar administrativo, porque eles tinham uma certa dificuldade, eles não registravam como assistente nem como auxiliar contábil. Aí eu consegui um para trabalhar de assistente contábil. Só que lá eu tive uma dificuldade com uma das sócias lá e com 4 meses ela conseguiu que o sócio majoritário me demitisse. Aí meu patrão hoje, que é o patrão hoje, viu o meu currículo que estava cadastrado num site e falou, esse cara aqui, vou pegar ele pela idade dele, vamos fazer uma entrevista com ele. Tô lá, vai fazer 9 anos. Caramba. Lá. Aí, né, nós nos conhecemos na FAPS, na Faculdade de Administração. Sim. Não sei nem se podia falar o nome. Pode. Nós nos conhecemos lá, na administração. Sim. Eu tinha feito o técnico de contabilidade. O CRC, que é o órgão que rege a profissão, ele, até determinado momento, ele estava aceitando ainda credenciar os técnicos. Sim, eu lembro. Mediante o teste de suficiência. Isso. E aí, na primeira oportunidade, eu não sei se eu não estudei o suficiente, eu não passei. Então, eu não consegui a credencial para técnico.
Agora eu vou ficar na profissão, mas sem credencial, sem CRC, né, que eles falam. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade Flamingo, que é na rua do escritório na Lapa que eu trabalho. Caramba. Aí eu migrei, eu estava na FAPES no 6º semestre. Sim. No quinto. E aí fui para Ciências Contábeis, eliminei vários semestres, entrei lá no 4º. E terminou. Aí terminei. Olha. Antes de terminar, antes de fazer a colação, eu fiz a inscrição pro teste de suficiência, passei na primeira chance. Passei. Olha, que legal. E aí eu consegui a credencial, me formei, colei grau. Com certeza. E aí já tô aí, graças a Deus, aí há alguns anos. Quanto tempo lá no escritório? Vai fazer 9 anos agora em setembro. Caramba, cara. É 2013. Pô, que a gente se conhece tem o quê? Tem uns 8 anos? Por aí. 7 anos? 8 anos? 8 anos, né? É, porque eu terminei... 14, 15, né? 14, 15, 16. Mas... 14, 15 e 16. Isso. Isso mesmo. Ô, Ailton, e aí assim... Cara, que história, meu. História sensacional. E aí, assim, você tem, acho que mais que ninguém, muita gente que está assistindo a gente aí realmente deve estar bastante encantado com essa vivência sua, com essa história sua. Primeiro pelo aprendizado, pela experiência. Segundo pela sua lição. Terceiro pela sua superação, porque tem uma superação muito grande. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre a questão da religião na sua vida. A fé cristã, ela foi fundamental para mim. Tá. Eu falo para mim. Porque eu descobri, através dela, que essa inteligência que Deus me concedeu quando eu fui gerado, ela deveria também ser aproveitada nessa questão teológica. Você estudou teologia? Ainda não. Mas vai estudar? Pretendo porque assim, eu pretendo dar aula. Você tem algum cargo na igreja, alguma coisa? Você é pastor? Não, eu sou apenas cooperador. Coopera e... Eu já fui professor de escola dominical. Uhum. Hoje não mais, por conta da pandemia, teve umas readequações aí, eu não sou mais por enquanto. Mas eu estudo, quase todos os dias eu leio um pouco. Já li a Bíblia inteira, eu acho que umas 4 vezes. É mesmo? Já digitei ela todinha, eu tenho ela digitada todinha no meu... Eu fiquei quase um ano, minha esposa quase me matou, quase me largou. Ficava 3, 4 horas digitando partes, até que eu de Gênesis a Apocalipse. Letra por letra. Tenho toda ela digitada no meu... mesmo? Tenho. Cara? Toda digitada. Tem no meu pendrive, tem no Mas não é só digitar, você digitava e estudava. Então, aí foi uma forma que eu encontrei de estudar, né? Claro. Lembro que você tem que ler e tem que escrever, né? Eu lia e escrevia. E foi fundamental, porque foi aonde também eu me agarrei, né? Porque acho que era a única coisa que eu tinha que me apegar a alguma coisa. E aí, consequentemente, vem um certo temor. E outra coisa, né? Nós temos a concepção que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que tentar de todas as formas não sujá-lo, vamos assim por dizer. Não fazer com que ele padeça por opção minha. Porque tem algo que dentro dele que é santo. Então eu preciso cuidar do meu corpo. Então todas essas questões de vício, elas não condizem com quem acredita que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem um conflito. Senão gera um conflito. Então eu preciso... não que eu preciso. Eu entendi isso. Falei, não. E outra coisa... Essa é a essência do corpo ser puro, né, cara? Exatamente. Isso, exatamente. Né? É a essência do corpo ser puro, porque ele é templo de algo que é santo. Que é o Espírito de Deus, que nós acreditamos que é o que nos move, que é o que nos guia, que nos orienta, que nos puxa a orelha, que põe um certo freio, que nos dá um entendimento das coisas espirituais. Então, nós precisamos dele. Então, isso foi onde eu me agarrei. E aí, diziam para mim que o meu chamado era esse, para ensinar, para pregar. Mas, primeiro, você precisa viver aquilo que você quer pregar. Porque é importante viver a experiência. Viver a experiência
e tentar também viver aquilo que você quer ensinar. Porque não fala, Gustavo, não roube. Mas eu venho aqui e roubo. Então não pode ser um discurso vazio e hipócrita. Tem que estar alicerçado também nas atitudes. Tem muita hipocrisia? Muita. Infelizmente. Principalmente nos televisivos. Porque, infelizmente, hoje, um amigo meu de professor de escola dominical, ele falou isso para mim. O problema da gente estudar bastante determinada coisa é que você já não aceita mais qualquer coisa. Uhum. Tem uma crítica, né? Exatamente. Você gera um senso crítico. Então, principalmente os famosos aí, porque tem muita coisa litúrgica que não tem base bíblica. Tá. Porque se a Bíblia é a minha regra de fé, eu tenho que procurar o mais próximo que as minhas atitudes condizam com o que está escrito. Então, eu tenho que comungar esses valores, eu tenho que praticar isso, não é só uma questão de aparência, né? Você tem que viver isso. Exatamente. Você tem que viver aquilo que você acredita. E a gente, como protestante, não é nem uma crítica, é só uma comparação com o catolicismo, a gente não acredita em imagens. E aí, os protestantes que, em tese, deveriam protestar contra essas coisas, eles não estão fazendo igual, mas eles estão inserindo outras coisas no culto que é praticamente um catolicismo. Uhum. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Não é uma comparação. Não é uma comparação. É uma comparação do que... Eu não posso criticar o que eles fazem, mas eu fazer... E aí eu venho e faço na minha, só que com uma outra roupagem. Tipo, toalhinha, tijolinho, chaveirinho, lencinho, rosa ungida. E essas são questões aí que a gente... Tem um olhar mais crítico. Tem um olhar mais crítico. Porque a Bíblia não ensina a gente a fazer isso. Tá. Porque Deus é espírito. Não é algo que você pode tocar. E aí foram inserindo coisas no culto, na liturgia, que são coisas palpáveis. Isso, quando fizeram na Bíblia, Deus ele recriminou. Tá. Que eles não fizessem assim. Tem alguma história, alguma passagem bíblica que te inspira? O tema da minha campanha. Lucas 1:37. Pois para Deus nada é impossível. E aí foi esse versículo, né? Obviamente, hoje eu não gosto de tirar versos isolados, mas esse verso é o que me inspira, é o que faz eu acreditar que há um Deus que ainda se preocupa com o ser humano. Ainda que nós não mereçamos. Porque para Deus nada é impossível. Obviamente que ele estava falando ali para Maria, mas a Maria fala, não, senhor, mas eu nunca tive marido, como que eu vou conceber? Não, você vai... Mas isso é para quem acredita. Você vai conceber do Espírito Santo. Sim. E aí o anjo fala, porque para Deus nada é impossível. Está em Lucas 1:37. E isso, fora outros, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça. Está em João, mas tem a vida eterna, que está em João 36:33. João 3:16. Mateus 6:33 fala que para nós buscarmos o reino do céu e a sua justiça, que as outras coisas que não são necessárias para a vida não seriam acrescentadas. Legal. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto, né, cara? Você tem aí uma questão de palestra. Pessoal, Ailton é palestrante, né? Essa história que a gente está trazendo aqui no podcast é um resumo, né? Mas, inclusive, a gente vai fazer algumas coisas depois aí, gravar alguns vídeos, colocar algumas coisas aí disponíveis para o pessoal que queira também fazer um contato com ele, né? Mas eu acho que essa história é uma história que ele não guarda para si, né? E como ele falou, ele tem um orgulho e eu acho que tem que ter mesmo, porque existe aí um simbolismo de vitória muito grande em cima disso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão toda, Ailton, da palestra, qual é o objetivo, qual que é o público-alvo, como é que a gente acessa, como é que consegue chegar nisso para a gente poder, se é uma coisa que você faz espontaneamente, se você cobra, como é que é? Fala pra gente aí.
Então, como eu disse lá no início, o tema é drogas, né? Eu costumo pôr a vírgula, né? Para que as pessoas... Droga... A vírgula é a reflexão. A prevenção é o melhor caminho. Por entender que a prevenção é o melhor caminho, eu trago essas histórias. Eu não sou formado, mas tem alguns estudos que eu fiz, né? Você lê bastante. Leio bastante. E em relação ao que faz uma, o que faz a outra, trago as minhas experiências negativas, né? Como eu superei. E tem um ponto que é muito importante a gente falar, que são as pessoas que cercam os adictos, né? No caso, os mais próximos, que são pai e mãe, quando são jovens ou quando são solteiros, que esses pais e mães também precisam de tratamento, porque eles são codependentes. Codependentes? Exatamente, codependentes. A gente cria uma codependência e esses pais, na grande maioria das vezes, precisam também de tratamento psicológico. Então a palestra também é para eles. Para a família. A palestra é para a família, é para jovem, é para professor, principalmente os jovens de 12 a 17, 18 anos em média. Tá. Mas pais, professores, avós, enfim, todas aquelas pessoas que de alguma forma ou de outra convivem com jovens, com pessoas que são propícias, infelizmente, todos nós hoje estamos suscetíveis, ninguém está alheio, ninguém está imune, vamos assim dizer, de passar por uma situação como essa. Mas a palestra eu trago dados, né? Trago informações de estudos, né? Qual é a consequência da cocaína, o que faz a maconha. Tem também a questão dos remédios, alguns ansiolíticos, algumas coisas também que causam dependência. E aí eu vou inserindo ali minhas experiências, o quanto eu já perdi. Já perdi muito por conta disso. Já perdi muito. Como eu disse, nós tínhamos um comércio e meu pai apostava muitas fichas em mim. E eu subtraía dinheiro quase todos os dias ali para sustentar o vício. O salário não era suficiente. Então eu falo das minhas perdas. E aí eu concluo, né, tento trazer que há um caminho após. Né, há uma luz no final do túnel, mas, vírgula mais uma vez, conto também que nem todos tiveram a mesma oportunidade que eu. Ailton, mas tem muita gente que conseguiu, sim. Mas não é fácil. Mas não é fácil. E tenho muitos colegas que já ficaram pelo caminho. Perfeito. Tenho amigos, eram 2 amigos, e tem um que, esse principal, ele me deu a carta de minha primeira habilitação, foi ele que me deu. Porque nós fazíamos 18 no mesmo ano. Eu faço em fevereiro, ele fazia em junho, julho. E quando ele foi tirar, ele falou, você já tirou sua habilitação? O pai dele tinha um açougue no bairro, o pai dele era bem sucedido. Você já tirou sua habilitação? Eu falei, não. Vamos lá comigo. Aí fui lá. Fez a inscrição dele. Aí falou pro cara, faz a inscrição dele aí que eu vou pagar a habilitação dele também. Não é por isso que nós éramos amigos. Nós era pra tudo. É amizade, né? Isso, era pra tudo. É muito maior que isso. Era muito maior que isso. Então eu saí daqui, fui em Atibaia, que é onde ele morava, na formatura da 8ª série dele. Da 8ª série não, do 3º. Eu saí, fui de ônibus com uma criança recém-nascida. Então a nossa amizade era... E além disso, obviamente que nós tínhamos ali o prazer de usar juntos, enfim, tinha essa situação. Mas infelizmente ele não digo que ele morreu por conta disso. Ele morreu uma infecção, estourou a vesícula e aí infeccionou geral. Aí quando descobriram já estava meio que tarde, aí foram tirar a infecção e aí deu uma parada cardíaca, voltou, mas aí na segunda não resistiu. E era novo, ele tinha minha idade. Nós nascemos no mesmo ano. Caramba. Ailton, e eu queria que a gente já está quase terminando. Me veio aqui uma questão, por exemplo, do que são hoje as questões de droga moderna, né? Bom, bebida é uma droga social, né? A gente chama de lícita, né? Lícita, né? Lícita. Social ilícita, né? Mas hoje tem a questão, por exemplo, da galera que curte narguile, cigarro eletrônico, né, outros tipos de coisas que se consomem e tal, que remetem à história do vício, né, que leva para uma situação supostamente de dependência.
E aí, assim, sem criticar, obviamente, quem usa, quem não usa, essa é a opção de cada um, como Sim. você mesmo falou. Mas é uma porta? Sim. Sim. Infelizmente, é cultural isso no nosso país, principalmente no nosso país. Você já ouviu falar de pais que colocam a chupetinha da criança na espuma da cerveja e dão pra criança? Ou da Coca-Cola? Que também... que também vicia. Da cerveja, já viu? Sim, já ouviu falar? Já ouvi. Infelizmente. Eu, quando pequeno, nós tínhamos acesso. Meu pai, não vou lembrar agora. Mas nós acendíamos cigarro para eles. Quando criança, 12, 11. E a bebida começou, não digo que dentro de casa, mas entre nós ali, pais, primos, tios. Essa permissão, isso é um consentimento? É uma... Quando o pai, a mãe permitem, né? Obviamente, sem querer, né, ser mais real que a realeza, ou querer ensinar regras. Cada família tem a sua forma de conduzir, tem seu modus operandi, enfim, tem seus hábitos, seu costume, sua fé. Mas assim, quando uma criança é tomada a participar de um movimento desse, por exemplo, isso é um estímulo, é uma noção de que existe uma liberdade para ir além? É isso? Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que isso é um fator muito... Eu acho que aumenta o risco. Porque ela já cresce... Pô, os meus pais fazem. Ninguém tá dizendo aqui que você não vai tomar sua cervejinha, enfim. O que eu vi muito e o que eu vivi muito foi isso. A gente aprender muita coisa dentro de casa. Tá. E não é nem por maldade dos pais. Como eu disse, os meus pais não tinham acesso ao conhecimento. Não se falava abertamente nas televisões. Não tinha internet há 30 anos atrás que alertavam os pais. Olha, via mais ou menos o comportamento, mas não imaginava nunca. Isso é coisa da idade. Isso é rebeldia, rebelde sem causa. Hoje nós sabemos os conflitos que os adolescentes têm. Porque os estudos ao longo dos anos foram mostrando que não é só rebelde sem causa. Não, tem a causa hormonal. Gera conflito, daqui a pouco o cara não tinha nenhum pelo, daqui a pouco o cara olha, tem um monte de pelo que a menina não tinha, Sim. Daqui a pouco, sabe? Aí daqui a pouco tem criança... Tem a questão da aceitação, né? Tudo tem isso. A questão da aceitação, eu falo pro meu filho tem 12 anos. Filho, não faça nada porque as pessoas, você não tem que ser nada. Você já tem princípios, você já tem orientação, não aceite nada. Você precisa fazer isso porque senão... Peraí, então já aprende dentro de casa. Lá em casa é rasgado. Não somos os melhores pais? Talvez não, mas é rasgado. A mulher engravida assim, assim, assado. Você nasceu assim, assim, assado. Aí às vezes faz umas perguntas e você vai, não, filho, é assim que funciona. Ele sabe para que serve um preservativo, ele sabe que a droga faz mal, ele sabe que o pai dele já foi um usuário, que hoje, graças a Deus, a fé e a força de vontade tá livre. Mas ele sabe que precisa estudar. Então, assim, a família a bem estruturada, em todos os aspectos, pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é muito menor. Não é nem ser machista. Eu falo isso e muitas meninas nas aulas de escola dominical concordavam. Não é ser machista. Longe. Mas pode pegar. A maioria dos jovens que foram criados... Eu sou uma exceção. Fui criado com pai e mãe. Minha mãe nunca saiu para trabalhar. Eu dei problema. Mas meu irmão e minha irmã não. Nesse aspecto. Mas pode pegar. A maioria dos jovens, dos homens, das mulheres da minha idade... que as mães ficavam integralmente em casa, tem um comportamento diferente dos jovens que a mãe saiu e deixava com a babá, com a avó, com a babá eletrônica, que é o celular, a televisão, enfim, essas outras coisas. Certo. Não é nem machismo, não estou dizendo aqui que a mãe não pode trabalhar, ela deve trabalhar, até porque hoje o mundo é dinâmico. Sim, tem uma necessidade. Tem uma outra necessidade. Sim. Né? Hoje o pai ajuda, eu lavo, eu cozinho, eu passo. Eu sou meio preguiçoso às vezes. Não gosto de lavar louça, mas faço. Mas tem que ser participativo, né? Procuro fazer uma coisa ou outra. Sim. Já passo a minha roupa,
cuido das minhas... às vezes eu vou lá, eu cozinho, enfim. Mas porque a minha mãe me ensinou. E eu tento passar esses valores pro meu filho hoje. Amanhã, na frente, eu não sei se ele vai exercer. Mas não pode falar assim, meu pai negligenciou nessa parte. Uhum. Então a gente procura... Esclarecimento tem, né? Esclarecimento tem. Uma última pergunta que eu queria te fazer, assim, você falou, né, dessas andanças todas, de experiência sua, de muita coisa que você passou. Cara, prostituição e droga, tá lado a lado? Tá tudo junto? Cara, eu acho que... Uma pergunta bem... Não digo capciosa, mas... A maioria das pessoas que vivem na rua, ela, de alguma forma ou outra, ela tem algo que a escraviza. Uhum. Seja o cigarro, seja o álcool. Escraviza ou alivia? Meio que escraviza. Alivia, porque assim, muitos conheceram por já estarem na rua. Tá. Muitos foram pra rua por conta de. Tá. Eu não fui pra rua porque a minha irmã ainda teve um pouco de misericórdia, de compaixão. Porque a probabilidade de eu ir pra rua era muito grande. E aí é uma outra fase, né? Foi pra rua. É uma outra fase. Porque normalmente, o usuário, ele não quer limite. Você tem que tomar banho. Você tem que escovar os dentes. Uhum. Você tem que cumprir horário para trabalhar. Então, assim, muitos foram para a rua por causa das drogas e muitos que, infelizmente, estão em situação de rua, encontram nessas coisas um subterfúgio, um alívio, para tirar ele da realidade. Ele tira ele do senso comum e dá ali uma sensação de prazer por algum instante, daqui a pouco acaba, ele vai atrás de mais. Eu acho que a prostituição, infelizmente, muitas pessoas que se prostituem, elas têm algum tipo de vício, seja do álcool, seja do cigarro, seja da droga. Tá. Mas eu não acho que seja uma coisa que... Até porque a prostituição não é um determinante. Não, até porque dizem que é a profissão mais antiga, né? Uma das profissões mais antigas do mundo, né? Sim, perfeito. Uma coisa que eu queria falar, que é a questão das drogas, é um ponto que a gente toca na palestra, não é coisa nova. Lá atrás, as civilizações antigas, elas descobriram que, por exemplo, o animal ia lá e comia de uma planta, eles viam que o animal mudava o comportamento. Uhum. Eles iam lá e provavam também. Então tinha substâncias alucinógenas que eles provavam, né? A papoula, que é a planta que dá origem à cocaína, lá nos Andes, lá na Bolívia, né? Nos Andes, não sei, Andes são chilenos, né? Mas lá naquelas montanhas geladas lá eles usam para aliviar o frio, mascam, porque dá... Enfim, e aí... Dá energia, né? Dá energia, então tem toda essa... Legal. Essa questão aí. Bom, Ailton, cara, eu só tenho a te agradecer. Já pessoal. Acabou? Já tem um tempinho, né, Gui, que a gente tá aqui. Eu acho que... 1h18? Eu acho que a gente tem muito papo para muita coisa. Eu acho que, assim... Sua experiência, essa força, essa energia que você traz é algo realmente exemplar. Pessoal, vocês que estão em casa, tenho certeza, né, que vocês vão aí compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo. Eu acho que se você tem aí proximidade com alguém que você queira bem, né, comente, traga isso para a realidade das pessoas, para a gente abrir isso de uma forma muito natural, muito precisa e muito transparente, como o Ailton trouxe. Então, Ailton, eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal que está nos assistindo. Só enfatizando, acho que você perguntou, eu não respondi. Eu não cobro a palestra, tá? Eu não sei, eu acho que o alcance desse vídeo é nacional. Legal. Faz online também? Então, eu não fiz online ainda. A gente ficou de ver isso uma ocasião. Vamos fazer online agora. A gente pode gravar e disponibilizar online aí. Não. Mas a gente podia fazer uma live. O que você acha? Pode ser fazer também. Uma palestra? Pode ser, a gente faz. Não é? Vamos fazer uma live da palestra? Eu não cobro. Se tiver que sair do estado, por exemplo. Se quer... Não, mas hoje com a internet a gente eu tô dizendo, se quiser alguma coisa presencial, aí a gente precisa sentar e conversar os custos, enfim. Porque eu sou assalariado, enfim. Sim. Mas professores de faculdades...
de escola. Inclusive, eu já dei essa palestra 3 vezes na faculdade que eu me formei, tá? Na Flamengo? Na Flamengo. Eles têm um projeto lá, Semana do Estudante, alguma coisa assim, que fazia na FAPES também. Tá. Semana do Empreendedor, alguma coisa assim. Sim. E aí um professor, eu vendi para ele, né, a ideia, ele comprou, e eu já fiz 3 anos seguidos. A gente deu uma parada por conta da pandemia, mas eu ainda tô, ela tá lá, né? Não, mas vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live. Professor, comunidade cristã aí que queira levar para sua igreja também. Compromisso nosso aqui, falando a sua língua. Não tem essa, se for igreja católica eu vou também, não tenho discriminação com nada. Sim, se for espírito, a gente é para ajudar os jovens a não embarcarem nessa. Perfeito. Você que jovem que vai nos ouvir, ouça, respeite os seus pais, até porque isso é um mandamento bíblico. Os seus anos serão prolongados na terra. Eu não vou me lembrar agora, não vou me atrever a falar qual é a passagem, mas é mandamento bíblico. Vocês pais, ouçam e amem os seus filhos indistintamente, indiscriminadamente. Vocês foram jovens, vocês também já deram trabalho, assim como eu já dei trabalho, e hoje eu sei que a gente às vezes... mas a nossa realidade era outra. Na verdade, as coisas só têm uma roupagem diferente. Os problemas, as dificuldades, elas são as mesmas de anos atrás. Então, hoje nós temos informação. Sente com seu jovem, sente com seu filho, sente com a sua filha. Converse com ele rasgado. Português claro e objetivo, sem rodeios. Não vem com esse papo de foi a cegonha que te trouxe, não. Fala para ele, para que, se não lá fora... Fala a verdade. Se você não doutrinar ele na sua casa, a rua vai doutrinar. E a rua cobra um preço muito alto para doutrinar. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Ailton, te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado aí por vocês participarem, né, por estarem assistindo. Né? Eu tenho certeza que foi um encontro bastante emocionante, verdadeiro. E... aguardo você no próximo encontro falando a sua língua. Muito obrigado. Valeu. Fui. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Valeu, cara.